A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Nós ministramos aqui, o pessoal do louvor ministrou, que Deus é o dono do mundo. Ele é o dono dessa igreja. Ele manda e nós obedecemos. Ele fala e nós escutamos. O que Deus tem para fazer nessa manhã, ninguém vai segurar, porque quando Ele quer, acontece. Amém. E nós vamos ser o instrumento do Senhor nesta manhã e que nós possamos estar bem atento ao que Deus quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar ministrando, amados, sobre uma palavra pequena, mas que ela existe, ela é real. E faz um estrago enorme. O nome da palavra que nós vamos estar ministrando é sobre ofensa. E essa palavra, infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nesse mundão, nesse corpo, nós vamos ser ofendidos. O negócio é, já que a ofensa existe, quando a ofensa chegar até nós, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa posição? E dependendo do que nós formos fazer com essa ofensa, nós podemos ser livres ou nós podemos ser presos. Nós podemos ser libertos ou nós podemos ficar cativos na mão do diabo. A ofensa é algo real, a ofensa é algo que o diabo, infelizmente, ele tem prendido muitas pessoas, inclusive o povo de Deus. Mas hoje nós vamos aprender a como nós não cairmos nessa cilada do diabo. Nós vamos ficar livre, nós vamos ficar esperto e Deus vai fazer o milagre que Ele quer na nossa vida. Amém? Você pode estar sentado aí pensando, nossa, vocês vão falar de novo sobre o perdão? Não. A palavra hoje não é sobre o perdão. É sobre a ofensa. Em nome de Jesus, que você entenda hoje. Deus está falando com você, amém? Deus não está falando com alguém que você conhece. Deus não está falando com o meu cônjuge, com o meu pai, com a minha mãe. É com você que está aqui nessa manhã. Que os olhos espirituais de cada um aqui sejam abertos. Que os ouvidos espirituais sejam abertos. Que todo mundo receba a plenitude daquilo que Deus vai revelar nessa manhã, amém? E nada acontece por acaso, nada. Quando Deus colocou no nosso coração, que era para a gente ministrar essa palavra, para a gente aprender sobre essa palavra, primeiro na nossa vida. Né? No domingo passado nós compartilhamos aqui, as pessoas que estavam aqui ouviram, que nós tivemos uma discussão no domingo. E quando a gente estava saindo, quando a gente já tinha feito o concerto, nós falamos assim, nós caímos na isca do diabo. Mordemos a isca. Mordemos a isca. E como a gente fica brabo, como a gente cai no negócio, mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é bom, e Ele sempre dá oportunidade para a gente se reerguer. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Amém. A vitória de Deus vai se cumprir na sua vida. Amém. Eu sabia que vocês iam falar amém. E realmente amém. Desde que você não cai na ofensa do diabo. Você não morda a isca. Se você morder a isca, presta atenção. Se você morder a isca, você vai perder a bênção de Deus. Misericórdia mesmo, meu filho. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Mas se você morder a isca, você vai ficar sem a promessa de Deus. E eu vou mostrar aqui na Bíblia. O que você fizer com a ofensa vai determinar o seu futuro. Olha só, Lucas, abra aí por favor. Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Diz assim, diante disso, pedir os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então, olha só, já que aqui fala diante disso, tem alguma coisa que aconteceu, o quê? Antes. Então, a gente pensa assim, então deve ser o seguinte, Jesus ressuscitou Lázaro. O pessoal chegou e falou assim, Lázaro já está 4 dias lá, morto. E Jesus foi lá e ressuscitou.
Aí os discípulos olharam para aquilo e falaram assim, Senhor, esse milagre é muito grande. O pessoal Lázaro já estava morto. E o Senhor ressuscitou. Aumenta a nossa fé, Jesus. Será que foi nessas circunstâncias que eles pediram para Deus O aumentar diabo a fé? pegou o demoniado lá de Gadareno. Rapaz, o bicho era ruim, era mau. Era preso, o cara se cortava, vivia em cemitério, comia carne. E aí Jesus foi lá e falou assim, legião, sai. E o homem ficou bonzinho, pastor Clênio. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, Jesus, olha o milagre que o Senhor fez, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta. Mas também não foi nessa circunstância que eles pediram para Deus aumentar a fé. 5.000 pessoas. Para pães e peixe. E Jesus fez um milagre. Alimentou aquela turma toda. E os discípulos olharam para Jesus, Jesus, esse milagre foi muito grande. Aumenta a nossa fé. Também não foi aí. Também não foi não, meu filho. Todos os milagres que Jesus fez, nenhum discípulo chegou e falou assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Você sabe onde é que os apóstolos pediram para aumentar a fé? Volta aí para o versículo 3. O que aconteceu Versículo 3 e versículo antes? 4. Tende cuidado de vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Vocês estão entendendo, amados? Vamos contextualizar um pouco aqui. Pensa em alguma coisa que te ofende. Pensa agora. 3 segundos para você pensar, não vai ser difícil. Pensa em alguma coisa que te tira do sério, que te dá raiva. Agora pensa essa pessoa fazendo isso com você 7 vezes no mesmo dia. E Jesus falou, as 7 vezes você tem que perdoar. Você não se sentir ofendido com aquela pessoa fazendo aquilo que te tira do sério 7 vezes no mesmo dia. Foi por isso que os discípulos pediram, Senhor, isso é demais para mim. Aumenta a minha fé. É que se a gente entender isso, que se a gente se posicionar, Deus vai aumentar, Deus vai aprofundar isso. Isso vai ser algo poderoso na sua vida, porque tem sido poderoso na nossa. 7 vezes ao dia, a pessoa fazer a mesma coisa e você não segurar a ofensa, não morder a isca. Lucas 17, versículo 1, diz assim, então Jesus declarou aos seus discípulos, é inevitável, ou seja, é impossível. Vai acontecer sempre, vai continuar acontecendo. É inevitável que fatos ocorram que levam o povo a tropeçar na fé. Mas, ai da pessoa, por meio de quem vem os escândalos. E, amados, olha só. Você imagina, você e uma pessoa, Samuel, um caminho. Lá no final desse caminho, tem um ouro. Um tesouro. Um tesouro. A coisa linda e maravilhosa, aquele negócio que você almeja. Tem a promessa de Deus para a sua vida. Amém? E aí você está indo junto com uma pessoa. Quando você olha, essa pessoa está 100 metros na sua frente, Rangel. Quando você olha, essa pessoa está 200 metros na sua frente. Quando você olha, essa pessoa está 1 quilômetro na sua frente. E você vai ficando para trás. Você fala, ué, eu não estou entendendo, estou no mesmo caminho. E por que essa pessoa passou à minha frente e a gente começou junto? Sabe por quê? Provavelmente, você está tropeçando em algo nesse caminho. E esse algo que você tropeça. Lê de novo o versículo, amor. É inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vem os escândalos. Se tivesse nesse caminho e tivesse uma pedra de 1 metro de altura, o que você ia fazer? Ela ia conseguir te parar? Não, porque você ia dar uma volta e ir embora, e você ia continuar junto com a pessoa. Mas o negócio são aquelas pedrinhas pequenas, que quando você está, e isso chama isca de Satanás, essas pequenininhas,
essas iscas de Satanás são as ofensas. Essa palavra escândalos, e no grego é escandalon, significa gatilho, isca. Olha só que coisa poderosa isso. Uma ofensa é uma isca de Satanás para colocar a gente no cativeiro dele, para colocar a gente preso, para fazer a gente tropeçar. Vamos um pouquinho mais fundo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Ao servo do Senhor, não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. O contexto desse versículo aqui está falando de uma pessoa que você não concorda com ela. Você discorda dela. E Deus está falando aqui nesse versículo, mesmo que você não concorde, mesmo que você discorde, mesmo que os caminhos sejam totalmente opostos, o servo de Deus, eu e você, temos que aprender a conviver bem, a não segurar naquela isca, porque a última parte do versículo fala a fim de não serem capturados na armadilha do diabo e venham fazer a vontade dele. Então, quando a gente morde a isca, a gente não só é capturado e colocado cativo na armadilha do diabo, mas a gente também passa a fazer a vontade dele. Todas as vezes que a gente se ofende, a gente fica preso pelo diabo e a gente começa a obedecer às ordens dele. Pode olhar qualquer situação. Quando você se ofendeu, e nós vamos mostrar aqui, situações reais da nossa vida, quando a gente se ofende, a gente, além de ser preso, começa a obedecer às ordens do diabo. Você quer ver uma pessoa que nunca mordeu uma isca? Jesus. E olha que Jesus, rapaz, o que Jesus foi ofendido, pastor Clênio, o que Jesus foi injuriado, o que Jesus foi caluniado. E aí, lá na tentação de Jesus, o diabo chega e fala assim, se tu és o Filho de Deus. Se Jesus tivesse mordido a isca do diabo, primeiro que a gente estaria morto, a gente não estaria com a passagem lá para o paraíso. Se Jesus tivesse, fala assim, Satanás, espera aí, só um pouquinho. Tu está falando muita coisa aí. Agora, tu estava comigo lá, rapaz. Você me conhece lá do céu. Tu me conhece. Tu sabe que eu sou filho de Deus. E tu vem com esse papo furado. Se tu és filho de Deus, Deus, abre agora a porta do inferno e manda esse capeta para lá. Imagina se Jesus tivesse mordido a isca. E quantas vezes nós mordemos a isca do diabo? Tem uma vez, a gente estava numa igreja, e tinha algumas pessoas que se levantaram lá para acabar com um certo ministério lá. Que a gente trabalhava nele. E aí uma pessoa chegou e falou assim, Um líder. estava uma mesa com um monte de gente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Preto no branco. Aonde vocês querem chegar? Tipo assim, vocês estão querendo O meu lugar? a meu lugar, vocês estão querendo a vaga aqui do pastor principal, qual é o objetivo de vocês? Nós olhamos para essa pessoa e nós não respondemos nada. O ministério não acabou na igreja, Nós não nos ofendemos. a gente não se ofendeu, a gente não se defendeu, sabe por quê? Porque quando a gente pega a isca, a gente fala assim, Deus, eu não preciso do Senhor. Eu vou ser o meu próprio Deus, eu vou fazer o meu próprio caminho, eu mesmo vou me defender. E quando acontece isso, aí volta lá, a promessa de Deus não chega até você. Mas nós vamos aprender aqui, a como nós soltarmos essa isca. Porque aqui nós vamos falar mais na frente, de pessoas que realmente foram ofendidas, e de pessoas que não caíram. Mas olha, presta atenção agora nisso que a gente vai falar, que talvez isso seja a coisa mais importante que você veio ouvir aqui. A maioria das pessoas não sabe que está ofendida. E essa é a maior armadilha do diabo. Às vezes você está sentado aqui e você pensa, eu não
estou ofendido com nada, eu já liberei o perdão para tudo. Mas a maioria das pessoas não sabe que está ofendido. Se um caçador quer pegar uma presa, o que ele tem que fazer para pegar aquela presa? Ele tem que botar uma armadilha onde a presa não perceba que aquilo ali é uma armadilha para pegar ela. Ele tem que disfarçar a situação. Ele tem que fazer de um jeito que a gente não perceba que a gente está caindo numa armadilha dele. Porque se a gente souber que aquilo é uma armadilha do diabo, se o diabo pendurar uma isca e falar morde, 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 quem aqui vai morder? Ninguém. A gente só morde porque a gente não sabe que aquilo é uma armadilha do diabo para a gente. E é isso que ele tem feito com a maioria das pessoas dentro da igreja. Nós queremos falar com o povo de Deus, com a igreja. Mateus 24:10. Diz assim: nessa época, muitos ficarão... Aqui, só voltando aqui rapidinho, no capítulo 24, fala assim, ó, Jesus prediz o final dos tempos. Quantos aqui sabem que a gente está no final dos tempos? Nós estamos finalmente, Jesus está voltando. Então, essa palavra é para esse tempo que a gente está vivendo. Nessa época, muitos ficarão escandalizados. Aí entra o escândalo de novo. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Você vê aqui, por exemplo, a pessoa se escandaliza. Ou seja, ela se ofende. Ela se ofende, ela pega a isca, depois ela começa a trair os outros, e depois ela começa a odiar aquela pessoa. Então, é uma coisa crescente. Começa com uma ofensa, que vira uma traição, que vira ódio, e mais para frente nós vamos ver que vira coisa pior ainda. Provérbios 18:19. Provérbios 18:19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. Vou repetir. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido... hein? Que conquistar uma cidade fortificada. Conquistar uma cidade fortificada é difícil? Mas é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido. Por que isso acontece, gente? Isso, como eu falei, a maioria das pessoas não sabe que está ofendido. Por causa dos níveis de expectativa. Nós criamos níveis de expectativa, nós esperamos coisas das pessoas. E quando essas expectativas são frustradas, elas viram ofensa. E a gente nem percebe que aquilo é uma ofensa, mas aquilo entra dentro do nosso coração. Por exemplo, quais expectativas que a gente tem com o mundo? Lá embaixo. Concorda? Não tem expectativa nenhuma com o mundo. As pessoas do mundo são más. Elas ferem, elas machucam. Então, se a minha expectativa com o mundo é aqui embaixo, e o mundo faz um pouquinho assim, puxa, uau, essa pessoa é bacana. Essa pessoa me surpreendeu, ela superou minhas expectativas. Imagina uma pessoa que você não conhece, ele passa na rua e fala assim, Deus te abençoe o seu dia. Você vai chegar e falar assim, cara, essa pessoa é de God. É de God. A pessoa nem me conhece e a pessoa me deu bom dia. Aí, Samuel, sabe o que vai acontecer? A sua expectativa nela, que era muito pequenininha, que você nem conhecia ela. Você não tinha ela só te deu um bom dia. E falou, cara, eu vou ser amigo dessa pessoa. Agora, vai lá. Vou continuar. A expectativa do mundo está aqui, né? É lá embaixo. A expectativa com a igreja é um pouco maior. Não, servo de Deus, não. Eu não esperava isso dos crentes. A minha expectativa com quem está sentado aqui na igreja, no banco da igreja, já é bem maior do que com o que eu espero do mundo. A minha expectativa com a família já é aqui em cima. Pô, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Pois como que meu filho fez isso comigo? Aí agora... A expectativa... Espera. Porque tem o mundo, a igreja, a família. Quando uma pessoa da tua família, que você está esperando algo grande dela, se ela fizer um pouquinho a menos, você vai ficar já é uma ofensa. Totalmente ofendido com ela. É aí que mora o perigo. Porque a última pessoa que você esperava que te desapontasse, te ofendesse, é teu cônjuge, é teu filho. Não é verdade? Como que meu filho fez isso comigo? E a pessoa está se matando ali para te agradar. Mas a sua expectativa, porque ela fez um pouquinho a menos, e aí você fica ofendido. Presta atenção. Aí Todas as vezes que a expectativa é frustrada, gera uma ofensa. Você não sabe, mas ela está dentro do seu coração. E você mordeu a isca quando você aceitou aquilo. Aí, pastor Cleino, chegou a nossa hora.
chegou a nossa vez. Porque você imagina uma expectativa com os pastores. É aqui, ó. É aqui em cima. Como que o pastor E aí falou a desse gente jeito vai, com meu filho? nós vamos e a gente dá vida por vocês. A gente ora por vocês. A gente chora por vocês. A gente sai lá da nossa casa para ir na casa dos abençoados. Amém. Mas um dia, que a gente não possa fazer isso. O que acontece? Eu não esperava isso do pastor. Rapaz, o sangue de Cristo Como tem que poder. o pastor fez isso comigo? Como que o pastor Clênio, com aquela cara de santo dele, faz um trem desse comigo, rapaz? Pastor Talismã, pagando mico, pagando sapo aqui para mim. Eu estou ofendido. O que a gente quer dizer é que é muito mais fácil a gente estar ofendido pelas pessoas que nós amamos. E olha só, vou É ler. muito mais fácil a gente se ofender dentro de casa. As iscas estão soltas, espalhadas dentro de casa, Abre aí. esperando a gente morder. Por favor, Salmo 55. O próprio rei Davi falando de uma pessoa. Olha só quem olha era. que coisa. Vê se coloca no lugar de Davi aqui, vê se você já não sentiu isso alguma vez. Salmo 55, do 12 até o 14. Não é apenas um simples inimigo que me insulta. Eu o suportaria. Se fosse o inimigo, tudo bem. Se fosse o mundo, tudo bem, eu suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa. Eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente Amigo e amigo íntimo. mais chegado. Justamente tu, com quem eu compartilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Samuel, as pessoas que você mais estima, que você mais ama, são as pessoas que você mais vai vigiar para você não cair nas iscas do diabo. Amém. Sabe, E isso as serve para expectativas todos nós. com os crentes são muito altas. Eu lembro quando a gente se converteu, não sei se minha mãe e meu pai vão lembrar disso, mas às vezes a gente ficava sabendo que algum irmão tinha feito alguma coisa errada. Ah, fulaninho está só negando imposto. Aí eu falava assim, ué, mas ele não é crente? Não sei vocês já tiveram essa... Ah, fulaninho brigou com fulaninho, não está falando, ué, mas não é crente? As nossas expectativas com a igreja, com o povo de Deus, são lá em cima. São muito altas, e por isso é fácil a gente morder a isca. É fácil a gente se ofender. Mas todas as vezes que a gente se ofende, a gente tropeça no caminho. E a gente atrasa a nossa chegada na promessa. E nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito de Deus vai trazer luz e vai revelar o nosso coração. Todas as ofensas que estão escondidas. Tem gente, uma coisa é você morder a isca. Outra coisa é você ficar mastigando, ruminando aquela isca. Anos e anos. Aquela carne podre na sua boca. E você continua mastigando aquela isca. Em nome de Jesus. O que tiver oculto hoje vai aparecer. Se tiver qualquer coisa no nosso coração, contra qualquer pessoa, seja por qualquer motivo, hoje nós vamos cuspir essa isca. Amém? 1 João 3,15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha o resultado. Isso aqui da a gente isca. vê uma coisa crescente. Então, a gente leu lá no outro versículo. Nós pegamos a isca, A ofensa a vira gente traição. fica ofendido, a gente começa a trair, a gente começa a odiar e no fim a gente pode assassinar essa Todo pessoa. aquele que odeia seu irmão é um assassino. O que a Bíblia fala? Os assassinos ficam de fora de onde? Do reino dos céus. A ofensa é capaz de tirar você, a mim, a qualquer pessoa que morde a isca, do reino dos céus. A ofensa é capaz de tirar a gente da salvação. Isso é grave demais, isso é sério demais. Em nome de Jesus, isso vai sair da nossa vida hoje, a nossa atitude vai ser transformada em nome de Jesus. Existem dois tipos de pessoas ofendidas. As que realmente foram ofendidas. E as que acham que foram ofendidas.
Essas que acham que foram ofendidas, geralmente é fofoca. Eu já contei aqui para vocês, mas como tem pessoas aqui que não sabem, teve um dia, sábado, 7 horas da manhã, Paulinho. Uma pessoa liga lá para casa. Não, de jeito e maneira. Ele não conseguiu nem dormir direito, doido para chegar no dia seguinte para ligar para o Zé. 7 horas da manhã no sábado. E falou assim, Talismã, irmão Talismã, você sabe que eu amo muito o irmão. Eu falei, eu sei, pelo horário que você está me ligando, você deve me amar muito, mas vamos lá, diga, meu jovem. E ele falou assim, sabe por quê? Porque como eu amo o irmão, ontem teve uma reunião lá na igreja, e o seu nome foi citado na reunião. Como você não estava presente na reunião, e meteram o pau em você, meteram o sarrafo, eu, como seu amigo, eu quero te contar o que contaram de você. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu não mordi a isca do diabo. Normalmente a gente fica doido para saber, né? Eu cheguei para esse irmão e falei assim, irmão, deixa eu falar, primeiro, muito obrigado, porque você love me. So love me. Muito obrigado pelo seu amor para comigo. Mas olha, eu não quero saber o que falaram de mim. Deus abençoe o seu sábado. Amém. Desliguei o telefone. Aí, domingo de manhã, esse irmão me encontrou na igreja. Rapaz, quando ele viu que eu estava vindo pelo corredor, Samir, na hora que ele viu, ele fez assim, ó, foi embora. Sabe quando esse cara me chamou de novo para fofocar? Nunca mais. Nunca mais. Corta pela raiz. Olha, gente. A ofensa, se você cortar pela raiz, ela não vai frutificar. Amém. E o seu coração vai estar limpo Porque se ele perante Deus. escutasse, ele ia morder a isca. É muito difícil a gente não morder a isca quando a gente escuta. Em Provérbios, tem um versículo que fala que tem 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª ele abomina. Aquele que traz contenda entre irmãos. Olha, uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Uma coisa é o diabo colocar uma isca para você morder. A outra coisa é o diabo usar você para colocar uma isca para o seu irmão morder. Peraí, só um pouquinho. Amor, fala de novo, por favor, devagarzinho. Uma coisa... Quando a gente está preparando essa palavra, nós pegamos algumas coisas do John Bevere, que ele, né, a linha de raciocínio, mas tem coisa aqui que Deus trouxe para a gente, revelação nova. E quando nós colocamos isso aqui no papel, a gente falou, cara, que coisa forte. Porque assim, repete. Uma coisa é o diabo colocar uma isca para você comer. Já é ruim. Outra coisa é o diabo usar você para colocar uma isca para o seu irmão comer. Toda vez que você fala mal de alguém, você está sendo um instrumento do diabo para colocar uma isca para aquela pessoa comer, para ela se sentir ofendida. Estão falando mal do seu pastor? Corta. Estão falando mal do seu cônjuge? Corta. Estão falando mal do seu chefe? Corta. Estão falando mal do seu irmão? Corta. Estão falando mal dos seus filhos? Corta. Não dá trela, não escuta e não se deixa usar. Não deixa o diabo usar você para ser instrumento, para trazer discórdia entre irmãos, porque Deus abomina isso. Agora é fácil? Não é fácil. A coisa mais fácil dentro de uma casa é um começar a falar mal do outro para o outro. É a mãe com raiva do pai começar a falar mal do pai para os filhos. É o filho com raiva da mãe começar a falar mal dela para o pai. Isso é a coisa mais normal. É a mãe com raiva do filho começar a falar mal dele para o outro filho. Em nome de Jesus, isso é isca do diabo. E nós não vamos mais ser instrumentos de Deus para isso, do diabo para isso. Amém? Agora, olha só, existem 2 tipos de pessoas ofendidas, que nós falamos. Primeiro, as que acham que foram ofendidas. Mas vamos falar agora das que foram sobre ofendidas de as verdade. pessoas que realmente foram ofendidas. Pastor, olha só, eu fui ofendido, pastor. Foi de verdade, me machucou. Foi de verdade. Foi ofendido mesmo. E aí? O que eu tenho que fazer? José foi ofendido, José foi injustiçado. Ele, sonhou, teve um sonho de Deus e contou para os irmãos. Aí teve a primeira injustiça. Venderam José. Quando venderam José, ele virou escravo. Agora, olha só, José, o pai dele era pobre, pastor Clênio? Era rico demais.
Ele usufruía, ele era o filho mais amado. É o filho predileto de um pai rico. De repente Imagina, vira escravo. o xodó lá que José era. E aí foi vendido. E eu não sei quem, alguns sabem, quando a pessoa é vendida escravo, além dela ficar escravo, se ele casar, a mulher fica Escrava. O filho que nascer É escravo. vira escravo. Então os irmãos acabaram com o futuro de José. Eles acabaram com a vida de José. Ele tinha motivo para estar ofendido? Talvez muito mais do que eu e você, com as ofensas que a gente carrega no nosso coração. E José não tinha feito nada. Ele foi vendido, virou escravo. Quando ele estava lá, né, Potifar chegou e falou assim, rapaz, José, você é o cara, você vai ficar aqui, tu vai tomar conta de tudo. Aí a Maricoteixo lá de Potifar, uma pomba, gira, queria pegar o caba lá, José era bonitão. Queria. E José não pecou. O cara era tão bom que ele não pecou, Eduardo. Não pecou. Não vou pecar contra o meu Não Deus. vou. Rapaz, eu estava lendo a Bíblia, fala assim, olha, ele tem colocado tudo nas minhas mãos. A única coisa que ele não me deu autoridade para pegar foi você. Tu acha que eu vou pecar contra ele, esse cara bom? E você acha que eu vou pecar contra? O meu Deus. O meu Deus. Mas Deus, cadê Deus na vida de José, gente? Mas a mulher foi lá e falou, tá me estrupando e tal, me pega, não sei o quê. E José foi preso. Injustiçado de novo. Ofendido de novo. Todo o direito de estar com raiva. Todo o direito de carregar aquela mágoa dentro do coração dele. Mas ele não fez isso. Mas ele ficou fiel na cadeia. Lá na prisão. E aí Deus mandou 2 caras lá para ele. Só um pouquinho, E José... amor. Porque assim, a gente fala, poxa vida, José não se ofendeu, porque ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa. Nós também temos. Nós sabemos o fim da história. José não sabia o fim da história aquela hora. Aquela altura do campeonato, ele não sabia que daqui 2 anos ele ia sair ali da cadeia. Olha só, imagina, José tinha um coração tão puro. Ele não mordeu a isca do diabo, não mordeu, e ele tinha como fazer isso, ele não mordeu a isca, que Deus mandou lá um copeiro e um padeiro lá para ele. Se ele tivesse mordido a isca, olha só, se ele tivesse mordido a isca, Tivesse ofendido. na hora que chegasse os 2 lá, fala assim, olha só, eu tive um sonho, você pode revelar para mim? Ora por mim. Sabe o que José tinha feito? Ô, meu jovem, deixa eu te falar uma coisa, eu estou com um problema até a tampa. Você está com problema aí, cara? Você cuida do seu Cuida problema, do seu eu cuido problema, do meu. filho. Eu já tenho muito problema. Quando eu sair, olha só, quando eu sair, eu vou pegar aqueles meus 10 irmãos, Vou matar mas eles. eu vou dar tanto neles, vou matar tanto, eu vou matar esses caras. Mas quando eu sair daqui, eu vou pegar aquela pomba e vou dar-lhe tanta girada nela, mas tanta pancada nela. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, isso e isso. José fez isso? Essa foi a maior prova de José. E presta atenção agora, que tem revelação aqui. A nossa maior prova sempre vem quando a nossa promessa está às portas. José podia ter se rebelado. José podia ter falado, não quero mais, Senhor. Não quero mais saber dessa promessa, Deus. Cansei, não quero mais, não vou mais fazer nada para o Senhor. Não me pede para ninguém, para orar para ninguém aqui, não, que eu não vou fazer. Eu estou cansado, Deus, eu estou fiel a você há 12 anos e só me estrepo. Quantas pessoas estão reagindo desse jeito com Deus? Mas às portas da promessa, José reagiu da maneira certa. José foi leal, José foi fiel. José não respondeu da maneira errada. Ele não ficou ofendido e por isso ele recebeu a promessa na mão dele. Se você não morder a isca, ninguém vai tirar a promessa de Deus da sua vida. Ninguém pode mudar os planos de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Tem muita gente que anda dizendo assim, José podia ter falado, e se os meus irmãos não tivessem me vendido? Minha vida seria outra hoje. Tem gente que fala, e se meu marido não tivesse me traído? E se os meus pais não tivessem sido tão maus comigo? E se o meu chefe, e se aquela minha amiga não tivesse feito isso? E se as pessoas estão jogando a culpa
dela ter segurado a ofensa na mão das outras pessoas. José não falou em si. Porque se ele tivesse falado em si, e se realmente o em si tivesse acontecido, ele não teria sido o governador do Egito. Não teria outro jeito dele chegar ali. Ele chegou pelo meio que Deus travou. Deus não é pego de surpresa, gente. Deus não é pego de surpresa. Ele sempre sabe as coisas que aconteceram. Ele já sabia que ia acontecer na vida de José. As coisas que acontecem na nossa vida, Deus já sabe que iam acontecer na nossa vida. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não esperava por essa. O Espírito Santo vem cá me ajudar. Olha só. Fulaninho traiu a fulaninha, agora como é que nós vamos fazer? Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o domínio na mão dEle. Tudo o que acontece na nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Ele nunca é surpreendido. O que Ele está dizendo é, não pegue a isca, não morda a isca, que eu vou honrar a sua vida. Em Gênesis 37, 19 e 20, quando os irmãos estavam tramando, eles falaram assim, e combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que o animal feroz o devorou. E aí? É o objetivo do diabo, na minha e na sua vida, na de José. Olha o objetivo. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Com as Alessandra, promessas de Deus na sua vida. Alessandra, Deus tem sonhos maravilhosos para você. Sonhos de paz, sonhos de alegria, sonhos de prosperidade, sonhos de saúde plena, mente sã, marido mais abençoado, filhos prósperos na presença do Senhor. Esse é o seu sonho, eu tenho certeza disso. É sonho. E aí o diabo coloca assim, eu vou fazer isso, isso e isso, vou fazer algumas coisas. Com a Alessandra? Com a Alessandra, e eu vou ver o que vai acontecer com esses sonhos que Deus deu para ela. Mas eu digo em nome do Senhor Jesus, amém. Os sonhos que Deus colocou nas nossas vidas, nós vamos sonhar, eles vão ser realizados, amém. Eles vão ser feitos. Sabe por quê? Porque aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai pegar a isca da ofensa. Amém. Nós não vamos ficar ofendidos. Mas pastor, o que fizeram comigo foi muito grave. Não importa, hoje você vai colocar aos pés do Senhor Jesus, e Ele vai tirar toda a aflição, vai tirar toda a ira, vai tirar toda a falta de perdão, vai tirar toda a dor. Ó, pega uma pessoa ofendida. Geralmente essa pessoa ofendida está com a saúde em bagaço, está com as finanças detonadas, está com a família destroçada. Sabe por quê? Porque ela segurou essa isca. E o diabo prende, como nós lemos. Prende. A pessoa começa a pensar do jeito que o diabo pensa. E agir do jeito que o diabo quer. Não é só pensar. Você ficar só preso. Não, você começa a obedecer às ordens dele. Ele começa a conduzir os seus comportamentos. Vamos lá, Romanos 12. Romanos 12. Dos 17 em diante, para a gente orar. Olha o que Deus manda fazer com quem te ofendeu, amém? Presta A ninguém atenção. devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é sobre a sua cabeça, não, sobre a cabeça dele. Na hora que o cara fizer tanto mal a você, que você pagar o cara com bem, rapaz, a cabeça do indivíduo, ele vai ficar igual a brasa. Ele vai ficar, cara, o que é isso aqui? É o teu bem. Agiliza o julgamento de Deus. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. E aí, aqui, em Mateus... Só falar um pouquinho, rapidinho, amor. José fez exatamente isso. Quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos dele, o que ele fez? Amou os irmãos. Beijou os irmãos. Vem cá, não tenho medo de mim, não. Eu sou José, seu irmão. E ele abraçou, ele beijou. Ele podia ter matado os irmãos, não podia?
Ele tinha poder para matar os irmãos ali. Se ele tivesse matado os irmãos, o que tinha acontecido? Ele teria matado Judá. Jesus não teria nascido. Teria mudado toda a história da humanidade. O fato de José não ter segurado a ofensa. O fato dele ter simplesmente amado. Deixado, de novo, quem fez isso com ele? Quem faz isso comigo, com você? É o seu esforço? Não, é o Espírito Santo de Deus. José cobriu todos os seus irmãos de beijo. Ele agilizou o julgamento de Deus. E Deus entregou os irmãos na mão dele. Deu todo o poder e toda a autoridade ali. E é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Mateus. E a gente pegou, bateu 5,44 na visão amplificada. E a partir de hoje, essa vai ser a nossa atitude, amém? Com todo mundo que nos ofender, vai ser essa atitude em nome de Jesus. Mateus 5,44. Na versão amplificada, olha que poderoso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só, Deus não manda a gente orar por ninguém na Bíblia. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus pais. Ore pelo seu cônjuge. Deus não manda a gente orar, porque Ele sabia que a gente ia orar pelos nossos filhos. Ele sabia que a gente ia orar pelos nossos pais. Ele sabia que a gente ia orar pelas pessoas que a gente ama. Mas se não tivesse escrito aí, orai pelos vossos inimigos, a gente não oraria. A ordem de oração que Deus dá na Bíblia, orai pelos vossos inimigos, amai os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Tem alguém falando mal de você aí? Começa a falar bem dele. Começa a abençoar a vida dele. Começa a orar por ele. Começa a lançar a palavra de vitória sobre a vida dele. É tudo ao contrário. Agora olha só, eu vou falar. Dê um tapa na sua cara, oferece a outra face. Vou falar uma coisa que eu falei para uma moça uma vez. É fácil fazer isso? Aí, essa foi a resposta dela. Mas eu vou confrontar vocês. É muito fácil. É fácil fazer isso. Sabe por quê? Porque é uma decisão. O diabo ele não pode fazer nada quando você decide. Amém. Então, vou voltar à pergunta. A pessoa que nos ofender, a pessoa que nos injuriar, nos caluniar, meter bala na gente, é fácil a gente não pegar isca? É. Sim, é fácil. Porque com Deus nós podemos todas as coisas. Amém. Com Deus, Estevão, Paulo, rapaz, na época era Saulo, sabia tudo da lei. Aqueles fariseus abençoados lá, os caras sabiam tudo. Os escribas, aqueles caras sabiam tudo. Eles só não sabiam sobre o Espírito Santo. Mas eles sabiam sobre toda a lei, toda. E a Bíblia fala que eles pegavam Estevão, tentavam pegar Estevão em alguma coisa, tentavam, e a Bíblia fala o quê? Que Estevão, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém, pastor Clênio, podia contra ele. Porque ele era cheio do Espírito Santo. José não pegou a isca, sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Pastor, então o senhor está falando que se eu buscar mais a Deus, se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu jejuar, se eu pegar, eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou falar não a isca? Sim. Eu garanto isso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos respalda para isso. Amém. Então é fácil. E essa facilidade vai começar agora. Now. Amém?